não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Quando eu comecei o meu seminário de filosofia em 1987, o objetivo principal era tentar formar uma nova geração de intelectuais brasileiros livre dos vícios que tinham transformado a vida intelectual no Brasil numa palhaçada comunista indigna da menor atenção, exceto como objeto de desprezo. As causas principais de tudo o que se passou no Brasil, na política brasileira, desde então, de passado já 20 anos, são para mim bastante evidentes. Em primeiro lugar, a deterioração da Igreja Católica, que a partir do Concílio Vaticano II foi sendo cada vez mais infiltrada por comunistas, uns mais ostensivos, outros mais camuflados, e que foi, aos poucos, perdendo toda a sua força espiritual e a sua capacidade de irradiar sobre a nação uma influência benéfica. Eu sei que hoje fica até difícil para as pessoas que nasceram já nas últimas décadas e que viveram dentro disso como um fato consumado, compreender de que eu estou falando. Mas para aqueles que ainda têm alguma recordação do que era a intelectualidade católica, todas as primeiras décadas do século XX, e que tem ideia do poder, do vigor intelectual com que essa intelectualidade reagiu às tendências ideológicas brutais do século XX, pode medir a diferença entre o que a Igreja Católica era antes do Concílio Vaticano II e no que ela se transformou depois. Pode-se dizer que o Concílio realizou plenamente o programa traçado 30 anos antes, o Concílio foi em 1963, 30 anos antes foi traçado o programa da ação comunista para a Igreja Católica por Antônio Gramsci. Gramsci dizia: nós não devemos combater a Igreja Católica, nós devemos entrar nela, esvaziá-la do seu conteúdo espiritual e transformá-la numa caixa de ressonância para a nossa própria mensagem. E isso foi feito assim à risca e foi feito com um sucesso enorme. Eu hoje acredito que o concílio esteve muito perto de destruir completamente a igreja. Destruir, em primeiro lugar, é claro que por dentro, destruir no seu espírito, na sua missão, no seu senso do dever milenar que tem para com Deus e para com os fiéis, e diluir esse espírito num sistema alucinante de subterfúgios e desconversas que acabam por fazer do discurso católico nos últimos 30 anos nada mais do que um instrumento auxiliar da propaganda comunista no mundo. Isso aí sem exagero nenhum e sem retórica nenhuma. Mas só para você... Às vezes é difícil as pessoas entenderem isso porque não tem a retaguarda histórica e não tem meios de comparação. Mas se nós sabemos o que era a vida intelectual católica naquela época e o que é hoje, a diferença é tão grande que já não parece se tratar da mesma entidade. Isto é algo que aconteceu de algum modo em todo o mundo, mas em nenhum lugar com tal profundidade e tal gravidade como no Brasil. Ao ponto de que, já há mais de 10 anos atrás,
um dos grandes pensadores católicos do Brasil, o padre João Evangelista Martins Terra, dizia que a Igreja Católica no Brasil estava assim à beira do cisma. E eu acho que esse cisma já aconteceu. Eu acho que a Igreja Católica no Brasil não tem nada mais a ver com a Igreja Católica no mundo. É só você ir entrar aqui nos Estados Unidos numa igreja qualquer, assistir uma missa, ouvir a pregação, você vê que você está no outro mundo. Tá certo? A mesma coisa na França, na Itália, etc, etc. Por toda parte existe um pouco de teologia de libertação, mas ela foi desarraigada por toda parte. Mas no Brasil ela veio para ficar e ela exerceu uma influência muito mais profunda, tá certo, do que a sua presença nominal deixa entrever. E a segunda causa foi, na esteira dessa decadência da Igreja Católica, foi a destruição da intelectualidade brasileira em geral, tá certo? E se tornou, aos poucos, vamos dizer, apenas uma militância a serviço, seja da propaganda comunista ostensiva, seja, o que é pior, vamos dizer, da diluição da mentalidade conservadora e liberal em fórmulas que, de um modo ou de outro, facilitam a penetração comunista. Dos elementos mais graves dessa penetração é a disseminação daquilo que eu chamo de pragmatismo supra-ideológico. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso para o Diário do Comércio e creio que lá vocês podem encontrar maiores esclarecimentos a respeito. Mas só para dar um resumo, é esse o nome que eu dou a esta ideologia que acredita que todo elemento ideológico pode ser extirpado da vida social e tudo pode ser decidido por critérios pragmáticos, critérios de mercado, critérios tecnocientíficos, etc, etc. Essa ideologia, que ela própria é uma ideologia, evidentemente, ela se disseminou muito rapidamente nos meios empresariais e, sobretudo, entre os chamados liberais, embora ela em si mesma, na sua origem, seja o que possa haver de mais oposto ao liberalismo, porque e também não tem nada a ver com pragmatismo no sentido de William James. Que no Brasil a palavra pragmatismo adquiriu o sentido, vamos dizer, uma espécie de praticismo imediato, que não é o espírito do pragmatismo do William James. E a verdadeira origem do pragmatismo supra-ideológico é, no fim das contas, o positivismo de Comte. Quer dizer, Comte acreditava praticamente numa eliminação da política. A sociedade seria entregue, vamos dizer, a tecnocratas que decidiriam tudo numa base, vamos dizer, da administração racional. Então, na medida em que o pragmatismo supra-ideológico infecta as próprias camadas liberais, e sobretudo as lideranças empresariais, o que acontece? Elas se tornam totalmente desarmadas para a luta política, porque elas apostam tudo na economia, tudo no progresso econômico, e, em nome do progresso econômico, colaboram até com os governos comunistas, como a gente vê agora acontecendo com o Lula. Quer dizer, todo o empresariado correndo, vamos dizer, para ajudar o Lula para que o Brasil progrida, porque eles acreditam piamente que se o Brasil progredir, qualquer país progredir, ficar rico, etc., na base da economia de mercado, estará livre do socialismo, quando é exatamente o contrário. Quer dizer, o progresso econômico não vacina ninguém contra o socialismo, exatamente o contrário. Nunca houve uma revolução socialista num país que estivesse economicamente declinando, só em países que estavam crescendo, a começar pela Revolução Francesa. A França era o país mais próspero da Europa, pelo menos 50 anos antes da Revolução. Do mesmo modo, a Rússia, nos últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu economicamente na Europa. E justamente este crescimento é que produz, vamos dizer, a agitação socialista. Produz como? O próprio crescimento da economia produz automaticamente uma ampliação dos serviços estatais. Então você precisa recrutar as pessoas para a função burocrática. Tá certo? Então a função burocrática se torna, vamos dizer, um meio de ascensão social para muita gente das camadas populares. Acontece que nenhuma burocracia cresce, né, com a velocidade com que crescem as ambições aí despertadas pela promessa de emprego na burocracia, tá certo? Então,
Essas ambições, o canal para realizá-las é evidentemente o ensino, a educação. Então, você tem primeiro uma ampliação relativa da burocracia estatal. Em volta você tem uma ampliação muito maior do sistema de ensino. Tá certo? E em volta do sistema de ensino você tem uma ampliação muito maior das ambições de ascensão social através da burocracia. Então, acontece que aí surge uma camada social de aspirantes à burocracia que serão frustrados no meio da sua carreira, porque nem todos aqueles que entram, vamos dizer, no ensino universitário, na educação universitária, na esperança de subir na burocracia, são uma parcela ínfima. Então você tem permanentemente um exército de pessoas relativamente educadas, semi-educadas, tá certo? Muito mal educadas, tá certo? Que não têm uma função na sociedade. Então esses vão alimentar o quê? Vão alimentar a classe revolucionária. Eles são a classe revolucionária. Quer dizer, quando diz que os intelectuais são a classe revolucionária, preciso entender que a palavra intelectuais aí não quer dizer as pessoas que se dedicam realmente a atividades intelectuais, mas quer dizer essa semi-intelectualidade universitária, tá certo? Que é produzida e jogada no mercado em quantidades cada vez maiores a cada ano, tá certo? Criando um exército, tá certo? De inúteis que, por causa do seu rudimento de educação adquirido na universidade, se acredita melhor do que o restante da sociedade e capacitado para assumir o seu comando, modificá-la, etc, etc. Essa é a raiz sociológica da classe universitária. Claro que o surgimento da mentalidade revolucionária tem outras causas, outras raízes, tá certo? Que eu mesmo tenho estudado numa série de investigações que vão compor o meu livro ou livros chamado Mentalidade Revolucionária. Mas, sociologicamente, a explicação é mais ou menos essa, que é o fenômeno que eu denomino a burocracia virtual. Então, eu acho que não existe país onde a burocracia virtual tenha crescido mais do que no Brasil. Eu me lembro que ainda no tempo do regime militar havia o fenômeno dos chamados excedentes. Excedentes eram os alunos que faziam o vestibular e que passavam no vestibular, mas que não tinha vaga para eles na universidade. O governo militar, esperto como ele só, achou que devia abrir uma universidade em cada esquina e satisfazer a demanda desse pessoal por educação. Na verdade não é educação que eles querem, querem apenas um diploma para poder penetrar no funcionalismo público. Uma pesquisa recente mostrou que menos de 2% dos universitários brasileiros aspiram a tornar-se empresários. Todos querem emprego, 98% querem emprego. E desses 98%, certamente a maioria quer emprego ou na burocracia estatal ou na própria universidade. Portanto, a universidade brasileira é essencialmente uma formadora de burocratas. Ela não é a formadora da classe dominante no sentido capitalista, como dizem os marxistas. Eles mesmos, essa é a coisa mais incrível do mundo, porque o próprio professor marxista que trabalha na universidade, que está dentro da burocracia, que está vivenciando aquela situação sociológica que ele deveria ser capaz de identificar, ele mesmo diz que a universidade existe para formar a classe dominante capitalista. Quer dizer, a situação existencial dele desmente o que ele está dizendo. A universidade no Brasil existe para formar a burocracia e, sobretudo, para formar a burocracia virtual, isto é, a militância. Então, de algum modo, a universidade brasileira estava destinada a se tornar aquilo que se tornou mais tarde, quer dizer, uma gigantesca escolinha do MST, onde a filiação marxista do indivíduo é suficiente para qualificá-lo como professor universitário e fazer dele, talvez até na opinião dos outros, um intelectual eminente, embora sejam todos semi-analfabetos, como o Dr. Emir Sader, pessoas totalmente desqualificadas, vamos dizer, dedicadas inteiramente à propaganda comunista mais vulgar, pessoas que, digamos, nos 50 anos atrás não teriam uma posição de destaque nem mesmo no meio comunista, porque 50 anos atrás havia de fato uma intelectualidade comunista com alguma exigência. Hoje em dia no Brasil não tem mais nem isso. O Brasil é um país onde até um desclassificado como Espartinho de Moraes se torna um grande intelectual. Por quê? Porque escreveu meia dúzia de trabalhos de propaganda comunista e de estratégia comunista. Isso é tudo que ele fez. Tá certo? Então com isso o nego se torna filósofo, é reconhecido como um grande pensador, etc. Então, a universidade brasileira está repleta dessa gente. É claro que, a partir do instante em que aconteceu isso, em que isso, vamos dizer, se tornou um fato disseminado e dominante, onde praticamente não há mais lugar para ninguém, tá certo, na universidade, a não ser para essas pessoas, é claro que o Brasil saiu da história intelectual do mundo.
você comparar o que era a vida intelectual no Brasil nos anos 50, 60 com o que é hoje, você comparar um país do primeiro mundo com a Zâmbia, tá entendendo? Não tem medida possível aí de comparação, não é isso? 30, 40 anos atrás nós ainda tínhamos aí vivo, tinha um Gilberto Freire, tinha um Otto Maria Carpo, tinha o Zé Guilherme Merkel, tinha pessoas de relevância mundial. O que não quer dizer que não tenha hoje. A gente tem agora mesmo, tem o Bruno Tolentino, mas essas pessoas ficam totalmente marginalizadas, elas não aparecem, elas não ocupam espaço nos suplementos culturais, elas não são estudadas nas universidades nem nada. O grosso da vida intelectual, seja na universidade, seja nos suplementos culturais, é só ou propaganda comunista, vamos dizer, um pouco, às vezes, na melhor das hipóteses, camuflada de debate letrado, ou então é interpromoção, interbadalação, interbajulação entre figuras partidárias. Então quer dizer que a vida intelectual foi tornada instrumento de ascensão social para organizações comunistas que realmente dominaram o espaço. Então quando acontece isso, o país está morto. Aliás, o país, quando se deixa seduzir pelo comunismo, porque já está muito doente, já está muito decadente. Então é mais ou menos como o indivíduo se deixar seduzir pelas drogas. Quer dizer, a experiência das drogas é uma coisa que o nego faz quando ele já está, por assim dizer, com o pé na cova. Ele já está querendo se destruir, então a droga ajuda a se destruir mais rapidamente. O comunismo é exatamente a mesma coisa. É a tentação final, né, que completa uma descida. Ele está descendo para os infernos. Ele chega na porta do inferno e bate. Na hora que bate, ele entrega uma droga ou a carteirinha do Partido Comunista. Tendo visto essa situação naquele tempo, e tendo claramente uma certa antevisão do que viria nas décadas seguintes, e graças a Deus eu fui dotado com essa capacidade de fazer prognósticos históricos relativamente certos, não por adivinhação, nem por dons proféticos, mas por análise histórica muito bem fundamentada. Então naquela época eu já tinha mais ou menos percebido o que vinha por aí. E foi justamente em vista disso que eu criei o meu curso, Seminário de Filosofia. Pois já que eu não podia interferir na situação da Igreja Católica, eu podia pelo menos ajudar a melhorar um pouquinho, a atenuar um pouquinho a segunda causa da debacle nacional, que é a decomposição da intelectualidade. Eu assinalei isso então para mim mesmo como uma missão de vida. Assumi aquilo, consciente da dificuldade enorme do empreendimento, principalmente que eu percebi que nada se poderia fazer nesse sentido dentro da instituição universitária, seria preciso passar à margem dela. E de certo modo vencê-la e subjugá-la pela qualidade da nossa produção, pela qualidade do nosso trabalho. Então eu comecei com esse espírito, por assim dizer, missionário. No começo, as pessoas que se apresentavam para o curso nem mesmo entendiam qual era o objetivo daquilo, porque a vida cultural brasileira tinha se tornado tão decadente, tão burocratizada, que as pessoas só entendiam a atividade intelectual ou como show business ou como atividade profissional universitária. Eles não entendiam, vamos dizer, a busca de conhecimento, tá certo? Ou a aquisição de cultura como uma atividade que existe em si mesma e que na verdade é o centro inspirador de tudo isso. Então a vida cultural, a vida intelectual passou a ser uma função ou da mídia ou da universidade, em vez de ser, ao contrário, como sempre tinha sido, ela mesma a inspiradora dessas duas instituições e o motivo para a existência delas. Então aí chegou-se à alienação total, quer dizer,
inspiração, aquele desejo, aquele objetivo, né, em vista do qual são criadas as instituições, são criados os meios, acaba sendo sufocado por essas instituições e por esses meios que se tornam eles próprios os fins. Mas aos poucos eu fui conseguindo transmitir às pessoas uma noção da vitalidade e da força da própria ideia de vida intelectual. Um livro que me inspirou nesta época foi o livro do padre Antonin Saint-Pierre, que se chama La Vie Intellectuelle, A Vida Intelectual. Esse livro praticamente decidiu a minha vida, certo? Muitos anos antes disso. E o livro foi das obras que me inspiraram para montar o Seminário de Filosofia. A ideia central do seminário, da estratégia dele, era tentar mostrar às pessoas a vida intelectual não como uma ocupação social ou profissional, muito menos como um hobby, tá certo? Mas como um estilo de ser, como uma maneira de viver e como um corpo de valores que deve orientar a construção da sua personalidade. Então, o curso não se destinava, vamos dizer, a abrir carreiras para as pessoas, tá certo? E nem mesmo a habilitá-las para determinadas atividades concretas, seja no meio universitário, seja na mídia, seja no show business, etc, etc. A atividade principal era a autoformação da personalidade, usando como instrumento essencial a busca do conhecimento e a ampliação da cultura pessoal e a qualificação do indivíduo para as tarefas científicas, filosóficas e artísticas superiores, consideradas independentemente da estrutura social e econômica na qual iriam se apoiar. Em suma, a ideia era fazer intelectuais, pensadores, artistas de altíssimo nível. Mais ou menos do estilo que existia, por exemplo, no Brasil nos anos 30. Para vocês terem uma ideia de como era isto, o que era ser um escritor no Brasil nos anos 30? Eu vou lhes dar um exemplo. O exemplo é, por exemplo, o meu falecido amigo Herberto Salles. O Herberto Salles era um sujeito do interior da Bahia, comerciante do interior da Bahia, que ficou durante anos e anos a fio estudando a obra dos grandes ficcionistas, Stendhal. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.